Capítulo 168. Esperando o novo grande rei. Acompanhando esse grito de levantar a sobrancelha, eles viram um adolescente magro que estava loucamente lutando à distância. Seus ombros foram brutalmente perfurados por vários soldados da Blackstone usando um gancho de ferro gigante. O jovem adolescente estava enlouquecendo com a dor, e seu grito perfurou o coração de todos. No entanto, o grito, a súplica e o choro não tiveram nem mesmo um pequeno efeito, mas em vez disso foram vistos como entretenimento aos olhos desses soldados. O pobre rapaz foi arrastado por mais de 20 metros, deixando para trás uma longa trilha de sangue. Depois de ser arrastado para a pequena praça de pedra, o jovem rapaz foi rapidamente preso impiedosamente a um pilar de pedra pelos cruéis soldados com correntes de ferro farpado. Os ganchos de ferro mergulharam profundamente nos músculos do jovem. Imediatamente depois, um oficial parecido com uma pessoa começou a chicotear este adolescente. Neste momento, este pobre rapaz claramente não tinha muita vida deixada dentro dele, perdendo a consciência e apenas deixando o chicote torturar seu corpo. Ele apenas se contraiu instintivamente uma ou duas vezes, e até mesmo perdeu a força para fazer barulho. Fei franziu a testa ainda mais. Neste momento, este maldito osso deplorável de Chambord, eu deveria ter arrastado ele para alimentar os cachorros. Ele realmente se atreve a ser preguiçoso, agora mesmo vou esfolá-lo vivo. O pequeno oficial chicoteou impiedosamente o jovem garoto algumas vezes, e então ele o repreendeu com raiva, como se ele não tivesse tido prazer suficiente e o jovem já está prestes a morrer. Chefe, esse pequeno vagabundo também da cidade de Chambord? Perguntou outro soldado. Bem, há meio ano atrás, o grupo mercenário Blooded trouxe-o aqui, e eles disseram que ele era da cidade de Chambord. Porra! Eu estava cego, eu vi sua bunda magra e tive dó dele, então eu o mantive na cidade para varrer o quartel, mas quem imaginaria que essa puta se atreveria a roubar minhas coisas? Todos esses bastardos de Chambord são humildes e desprezíveis. Dizem que seu rei idiota voltou ao normal agora, mas na minha opinião, esse retardado deveria ter sido enviado aqui para as minas há muito tempo. O oficial continuou a chegar. Neste momento, ao longe, Fei ficou imediatamente enfurecido. Chambordiano. Este adolescente era da cidade de Chambord. Ao lado dele, Pat Sage, Frank Lampard e alguns outros elites tinham uma boa audição, e naturalmente ouviram a conversa desses poucos soldados de Blackstone. Imediatamente, uma raiva colérica foi inflamada em seu coração instantaneamente, e eles imediatamente perceberam que a merda está prestes a descer. Desde que Sua Majestade o Rei foi restaurado ao normal, ele era absolutamente a encarnação da misericórdia, da justiça, da coragem e do poder incomparável, e há apenas uma coisa sobre ele é sem dúvida famoso, por ter ficado ao lado do seu povo, não importa quem estivesse no errado. No passado, na festa de celebração da vitória por derrotar o exército blindado negro, apenas por alguns cidadãos, Fei ousou massacrar os 10 cavaleiros e o cavaleiro comandante imperial Shemak, em frente ao príncipe do império. Depois de ver a cena de hoje, sem dúvida, Sua Majestade o Rei não se importaria de sua situação de estar dentro da fortaleza militar de Blackstone. Com certeza haverá alguém que suportará a ira de Sua Majestade e pagará o preço. As cordas do arco soaram sucessivamente, e as 4 flechas afiadas quase atingiram esses soldados ao mesmo tempo. Uma flecha penetrou no braço do oficial que segurava o chicote e o pregou no pilar de pedra. Os outros 3 soldados tomaram uma flecha no joelho. Com algumas flores sangrentas florescendo, eles involuntariamente se ajoelharam no chão. No entanto, a pessoa que atirou não foi o Fei. Era o guarda-costas pessoal de Fei, o homem loiro Fernando Torres. Este guarda-costas pessoal de Fei era muito inteligente. Ele também estava trabalhando muito. Depois que a porção Uke refinou seu corpo, ele não só treinou muito para atingir o nível de 2 estrelas, ele também seguia a poderosa mercenária Helena e aprendeu habilidades arco e flecha divinas.
Inicialmente, ele foi promovido por Fei para ser seu guarda-costas pessoal, que ele quase morreu cometendo um ato de justiça. Então, naturalmente, ele era o tipo de pessoa que não gostava de ver alguém ser intimidado. Falando sobre a personalidade, ele provavelmente gostava de proteger seu povo ainda mais do que Fei. Mas neste momento, Torres também tinha outro pensamento. Ele entendeu que realmente não é nem um pouco apropriado para Sua Majestade o Rei a posição de punir aqueles bandidos vestidos de soldados, então ele decidiu agir antes que Fei precisasse. Além disso, os tiros de Torres foram direto ao ponto, as 4 flechas foram controladas muito bem, apenas ferindo essas pessoas, e não tiraram suas vidas instantaneamente. Fei acenou para Fernando Torres com satisfação, depois gesticulou para dizer a todos que ficassem e permanecessem vigilantes. Ele correu para o pilar com Lampard e os outros 6 guerreiros de elite. Fei convocou a espada roxa, e com um movimento da lâmina, Fei facilmente quebrou as correntes farpadas no corpo desse menino. Ele não ficou aborrecido com o sangue, colocou gentilmente o menino em seus braços e mudou para modo paladino. Uma aura de ouro claro começou a crescer em torno do corpo de Fei enquanto ele ativava a habilidade de oração. Então, um pequeno círculo dourado foi lançado pela palma de Fei e desapareceu no corpo do menino. Neste momento, o paladino de Fei estava quase no nível 34, então sua habilidade oração já era incrivelmente bem prática, permitindo que Fei controlasse livremente o tamanho do círculo. No Diablo Vorut, este círculo dourado poderia curar 100 HP dentro de 10 segundos. No mundo real, o efeito desse círculo dourado, obviamente, não mostraria um efeito numérico, mas o efeito curativo era óbvio. Depois que o círculo dourado desapareceu no corpo do jovem, seu corpo começou a transpirar uma leve camada de luz dourada e as lesões externas começaram a cicatrizar rapidamente. Todas as cicatrizes sangrentas começaram a se fechar por conta própria, e até mesmo os 2 orifícios do tamanho de um punho na área dos ombros lentamente pararam de sangrar e começaram a cicatrizar. Os 5 sentidos pareciam ter retornado lentamente ao corpo magro, e o jovem deixou escapar um grito dolorido. Então, como se ele tivesse em um pesadelo, o corpo do jovem começou a tremer antes mesmo de abrir os olhos, e ele começou a dizer algumas palavras suplicantes. De onde viram esses cachorros selvagens? Vocês estão cansados de viver. Como se atreve a fazer isso comigo, seu mestre Robbie? Você realmente está querendo morrer, não é? Esse oficial soldado também começou a agir como durão. Ele tirou a flecha de seu pulso com um olhar cruel e gritou: Taylor, Eddie, que porra vocês estão fazendo, bastardos? Deem-o fora daqui e mate aqueles cachorros que não sabem com quem estão mexendo.